eu convosco estabeleço a minha aliança, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E disse Deus: este é o sinal da aliança que ponho entre mim e vós, e entre toda alma vivente que está convosco por gerações eternas. O meu arco tenho posto nas nuvens, este será o sinal da aliança entre mim e a terra. A paz de Deus com a querida Irmandade e também com as visitas do canal. Se sentir, inscreva no canal, meus irmãos, se inscreva aí. O Senhor traz avante contar uma obra, Deus seja louvado. Essa obra aí aconteceu por volta de 2002 para trás, eu não me recordo bem a data certinha, mas fica até o final em nome do Senhor Jesus, para você escutar essa obra que Deus fez. Ou celular barulhento, né? Então, o que acontece? Por volta de 2002 para trás, eu e os meus amigos de infância, a gente se reunia bastante para descer para um lugar chamado Trampolim, né? Que tinha o rio, né? O rio chamado de Poção, ali na BR-050, e para cima um pouquinho, para trás na verdade, seguindo ele lá para baixo, perto de uma fazenda, a gente tinha que passar por uma fazenda, caminhando bastante, sabe, no meio do mato, nos trieiros, no meio de pasto, e chegava nesse local. Então, assim, a gente sentia muita alegria de estar indo para esse trampolim, né? Trampolim por quê? Porque tinha uma árvore lá que o pessoal podia usá-lo de trampolim para nadar, né? E assim, é um rio muito grande, para se atravessar ele era muito grande. Eu sou meio ruim de falar sobre mais ou menos distância, mas é capaz de dar ali uns 50 metros para atravessar, 10, 20, 30, 40, 50. Por essa volta, de 50 a 100 metros para atravessar o rio, né, de um lado para o outro. Mas de um lado tinha uma pedra que mais ou menos ali com 10 metros, 15 metros, tinha uma pedra lá no meio, uma pedra grandona, então o pessoal muitas das vezes ficava ali. Então, essa vai ser uma obra mais rápida, que o Senhor me trouxe de lembrar e colocou para eu contar para a querida Irmandade, para as visitas do canal, o seguinte: aí aquela pedra ficava ali por volta de uns 15 metros da onde tinha pé, e ninguém naquela época tinha encontrado o pé naquela parte entre a pedra e o local que tinha para pôr o pé, né? Sim, o pessoal mergulhava, e como era 15 metros, assim, era rápido de passar. Então era rápido de passar. Às vezes com um mergulho bem dado, sabe assim, só no vácuo, vamos dizer assim, não é bem o vácuo a palavra certa, só no impulso a pessoa já chegava naquela pedra. Então aquela pedra caberia ali em cima dela umas 4, 5 pessoas tranquilo em cima dela. Uma pedrona grandona e tal, e vida que segue. Então a obra aconteceu determinado dia em que nós descíamos para lá, e nós passamos lá todo esse trajeto no meio da fazenda, e quando nós voltávamos, a gente pedia cana, né? Tinha uma pequena plantação de cana de açúcar lá, e nós pedíamos a cana de açúcar pra gente, o senhor me dava para nós umas 2 canas para cada um, pra gente levar embora, para ficar chupando cana. Coisa de menino, né? Hoje provavelmente não acontece tanto isso, porque hoje é celular, talvez muitos meninos não sabem nem o que é isso. E resumindo, aí esse dia nós descemos lá, e nós já chegávamos lá e colocávamos bosta de vaca para queimar, para espantar os mosquitos, borrachudo e tudo mais. Isso aí já era praxe. E nesse dia, como não tinha nada para fazer, menino, né? Os nossos pais muitas das vezes nem sabiam. Minha mãe nem imaginava que a gente ia para lá, né? Ficou sabendo depois de velho, e realmente até o que aconteceu. E nesse dia, nós descendo para lá e tudo mais, eu inventei de atravessar aquela parte lá, daqueles 15 metros até a pedra, e tinha correnteza, viu? A correnteza ali, para quem conhece, né, chamado de Poção, na BR-050, saindo para Uberaba, a correnteza ali é forte, e lá embaixo, então, é mais forte ainda, onde que era o trampolim. E esse dia eu inventei e falei, normal, né, eu vou atravessar no cachorrinho, sabe, menino, quando não tem nada na cabeça, né, praticamente. Aí eu peguei e comecei, né, entrei devagarzinho, ninguém nunca tinha achado pé naquele lugar. Eu comecei no cachorrinho, fui no cachorrinho, aí eu vi o cachorrinho não sair muito do lugar, né, e eu continuei fazendo mais força, e eu continuei mais força, e continuei no cachorrinho, e de repente me caiu, eu já estava ali um tempo, alguns minutos já nadando, e não chegava naquela pedra,
Eu achei estranho, falei, poxa, mas eu tô aqui no cachorrinho, não chega naquela pedra, vou fazer mais força. E comecei a fazer mais força e não saía tanto do lugar. De repente, eu dou uma olhada no que estava acontecendo, eu não estava mais nadando no cachorrinho na vertical. A vertical é quando você olha assim, na vertical não, na horizontal. Na horizontal é quando você olha no horizonte. E eu olhei, eu não estava mais na vertical. A vertical é quando você está com as costas viradas para o céu e vai nadando, né, em uma direção. Eu estava fazendo força na horizontal. É quando você está com as costas virada tipo assim, para onde que eu comecei ali, que é aquela terra lá, aquela areia que tinha ali. Eu não estava as costas viradas para cima, nadando para frente, mas eu estava com as costas inclinadas, como se eu estivesse em pé, nadando cachorrinho, fazendo força para não afundar. E só dei mais uma olhadinha e percebi também que eu estava rodando, né? Por isso que eu via que eu não chegava lá, porque da mesma hora que eu achava que eu estava assim tão distraído, né? Menino com nada na cabeça, só remando, como se diz o outro, né? No cachorrinho, e de repente eu não andava porque eu estava rodando. E eu dei mais uma olhada na situação, eu já estava bem cansado. Naquela época, perdoa os barulhos aí, viu, meu cara Irmandade, visitas do canal. Tá passando muito carro onde eu tô aqui. Aí eu percebi que tinha um redemoinho, eu estava dentro de um redemoinho, dentro da água, e eu estava remando, como diz o outro, no cachorrinho, para não afundar, mas eu já estava muito cansado. Quando a minha ficha caiu, eu já estava ali vários minutos lá, tentando chegar do outro lado, mas na verdade eu estava tentando não afundar. Então eu fazia toda aquela força para não afundar. E nisso eu já estava muito cansado. E a hora que alguns rapazes, amigos meus, colegas meus, chegaram naquela pedra, eles olharam para mim e falaram, Rafael, me dá sua mão aí. Eu falei, moço, eu estou acostumado a chamar os outros de moço, né? Aí eu falei assim, eu já estou cansado. Ele falou, não, estende sua mão aqui que eu vou pegar sua mão. Antes que você afunde, você não pode afundar aí não. Eu não vou falar o nome não, mas eu lembro certinho dos dois que me ajudaram, né? Lá, naquela pedra. Aí ele pegou e me estendeu a mão. No que estendeu a mão, eu dei o último nado de cachorrinho, a última remada bem forte, para dar um impulso para frente. A hora que eu dei um impulso para frente, eu segurei a mão dele. No que eu segurei a mão dele, eu afundei de uma vez. Bum! No que eu afundei, ele não tinha onde segurar, porque era só uma pedra que estava em cima, e ele caiu. Eu escutei ele caindo. E nisso eu pensei, pô, se vai só eu, vou soltar a mão dele. E soltei a mão dele. E eu escutava ele debatendo na pedra, na água, quando caiu, tentando sair, e dava para ver a briga dele para sair daquele redemoinho. Mas ele saiu e ficava me procurando. Cadê o fulano de tal? Eu não vou nem citar meu nome. Cadê o fulano de tal? Onde que está o fulano de tal? Gente, procura. E dava para escutar eles batendo a mão na água, e de repente aquilo ali foi ficando mais longe, Irmandade. E eu falo o seguinte, se aquela situação, a pessoa, vamos supor que ela, vou falar, batesse as botas, né? Que não tem nada a ver, mas é porque algumas palavras a gente tem que evitar de falar nas plataformas. Então, se a pessoa, no caso, vamos colocar, bater nas botas ali, a minha boca foi ficando doce, um negócio doce na minha boca foi ficando doce, e tudo escureceu. Quando escureceu, querida Irmandade e visitas do canal, eu tive uma visão ali. Eu imagino que eu deveria ter ali por volta de 12, 13 anos, eu não me recordo bem. Eu tive uma visão. Eu estava em cima de um monte, vestido de branco, e o sol batia em mim, mas batia tão forte, sabe aquele sol forte, ardente, só que ele não ardia, mas ele batia tão forte em mim, aquele sol, e embaixo tinha um monte de sombras de pessoas, me olhando, sabe assim, de baixo. E eu chamava aquelas pessoas para virem para a luz, aquelas pessoas que estavam embaixo lá, com as sombras, eu chamava para vir para a luz. E eu estava naquele sol, e eu escutei uma voz falando comigo, ainda não é a hora, até que se cumpra todo o propósito que foi dado a você. E nisso eu senti uma ponta no meu pé, alguma coisa assim como se fosse pontiagudo, por exemplo, como se fosse uma ponta de uma pedra pontiaguda, mas não aquela pontiaguda que fura, mas uma pedra pontuda, é a palavra certa.
E eu dei um impulso com a perna assim, sabe? Mas eu estava como se estivesse comendo açúcar, estava muito doce a minha boca, doce, sabe? Estava muito tranquilo. E nisso, eu acordei depois, tossindo e vomitando, tossindo água, né? Engasgado com água, acordei o pessoal batendo nas minhas costas. Aí um dos meus amigos, que eu também lembro quem que é, não vou citar nome, porque eu não gosto de expor ninguém, ele disse que, dado momento, eles colocando a mão assim na pedra, assim na água, o meu cabelo, eu tinha um cabelo grande, o meu cabelo enroscou nos dedos dele, né? Enroscou nos dedos dele e ele conseguiu me puxar para cima. Foi só um pedacinho do cabelo, ele já viu e puxou para cima, já pegou, já me tiraram lá. E nisso, essa obra Deus fez comigo, mais ou menos nessa data aí de 2002 para trás. Então Deus fez essa obra. Isso foi uma das primeiras obras que o Senhor me deu uma visão. E me disse: agora não é a sua hora, antes que se cumpra todo o propósito que foi te dado. Louvado seja Deus. E aquela visão está na minha mente até nos dias de hoje. E hoje o Senhor me trouxe avante essa obra para contar para a querida Irmandade, para queridas visitas do canal. Louvado seja Deus. Esta é a obra. Deus seja louvado. E tem um detalhe também, perdoa. A minha mãe ficou sabendo disso depois de muitos anos. Nossa, tadinha. E eu nem vou falar qual foi a reação dela, né? Um dos primeiros foi de raiva, né? Porque como que menino faz um negócio desse? Mas assim, aí Deus me guardou, Deus nos guardou. E essa é a obra. Deus seja louvado. Amém.